comecei a estudar há pouco tempo. Como lidar com a sensação de se sentir atrás das pessoas? Ana, isso daí é uma é meio que um paradoxo do concurseiro, né? Porque o que acontece? Via de regra, tá? E aí o Júnior e eu, a gente já tá nessa vida aí, lá se vão uns 17 anos mais ou menos. Então a gente já viu de tudo. E vou te falar que assim, geralmente, e aí esse geralmente a gente pode botar assim, mais de 95% dos casos, tá? Em que as pessoas se sentem plenamente preparadas, são exatamente as pessoas que menos estão preparadas. E curiosamente, o inverso também é verdade. Muitas das vezes as pessoas que se sentem menos preparadas são as pessoas que estão mais preparadas, sabe? E isso daí é muito aquele lance assim, de você aprender, né? E conforme você aprende, você descobre numa visão ampla, você descobre o quão pouco você ainda sabe, entendeu? E aí isso força uma evolução. E quando o camarada para naquele estágio atual ali e fala, não, beleza, agora eu tô bem, agora já tô dominando tudo, sabe? Não só ele impede o próprio avanço, como ele não se dá conta de que, tipo, ele tá bem longe de estar preparado, sabe? Então, assim, duas coisas. Primeiro, essa sensação é perfeitamente normal, tá? E segundo, a própria sensação é um sinal de que a pessoa está em busca de uma evolução constante, sabe? Ela não se deu por satisfeita, digamos assim. Tem uma outra coisa ainda, que é o seguinte, que a gente sempre fala aqui da gente nunca se comparar com outras pessoas. Que é como a gente sempre fala, quando a gente se compara com outras pessoas, a gente vai estar sempre cometendo alguma injustiça, seja com a gente ou com essa outra pessoa. Porque é o que a gente sempre fala, a gente tem que aceitar o nosso ponto de partida e seguir a partir dali. Tanto eu quanto o Diego e o pessoal que estudou junto com a gente, nós de fato éramos os mais fracos ali dos cursinhos, quando a gente começou. Porque a nossa base era fraca. A nossa base era muito fraca. Então, no início, a gente se comparava muito com as outras pessoas, porque de fato a gente estava atrás. Só que é natural, se você às vezes está de um ponto de partida, como foi o nosso caso, que a gente tinha uma base mais fraca, que às vezes a gente acabasse demorando mais para passar em concurso do que essas pessoas que já tinham uma base melhor do que a nossa. Então, dentro desse contexto, o que você tem que fazer? Você tem que ver onde você está agora, ver o seu ponto de partida, e a partir daí você ficar sempre comparando só você com você mesmo e vendo onde você está evoluindo. E isso é uma coisa que, na verdade, com o passar do tempo, vai te retroalimentar e vai continuar até mantendo a sua motivação nos estudos. Porque o que acontece? Tanto eu quanto o Diego, nem a gente acreditava na gente. Então, de cara, a nossa base era quase nula. E conforme a gente foi conseguindo aprender as coisas depois com o passar do tempo, isso foi animando a gente, porque para a gente no início era impossível a gente aprender as coisas que a gente foi conseguindo aprender. Então, conforme você vai aprendendo coisas ali que você não imaginava antes aprender, conforme você vai evoluindo e só se comparando com você, com o passar do tempo você deixa de se importar um pouco com as outras pessoas e você aceita o seu próprio caminho ali em relação ao mundo dos concursos. E acho que depois que você conseguir a sua aprovação e você conseguir chegar onde você quer, você vai sentir, de fato, até um orgulho dessa trajetória que você fez, ainda que ela seja, sei lá, nesse contexto um pouco mais longa de quem, às vezes, tinha uma base melhor, ou então de que, às vezes, alguém que tinha alguma facilidade a mais do que você, ou qualquer coisa do gênero. No nosso grupo mesmo, a gente tinha ali pessoas muito diversas. Uma pessoa do nosso grupo em específico, ele tinha uma facilidade muito maior do que o resto do grupo de aprender as matérias, por exemplo. Sim. Ele tinha, assim, ele demorava o mesmo tempo que a gente, por exemplo, para aprender as coisas, mas uma vez que ele aprendia, a curva de esquecimento dele era bizarramente longa, então ele precisava revisar muito menos do que a gente. Sim. Então, por exemplo, se a gente fosse começar a se comparar com ele, a gente provavelmente ia estar cometendo uma injustiça com a gente, porque a nossa curva ali, por exemplo, de esquecimento, para a gente ter que fazer uma revisão e tal, era muito menor do que a dele. Então, sim,
é isso. Tenta realmente ver onde você está e ficar sempre comparando você com você, olhando onde você está evoluindo ali a cada dia. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? De você estar fazendo sempre exercícios de provas anteriores para ver onde estão seus pontos fracos, você tentar corrigir esses pontos fracos e sempre ir melhorando cada vez mais aí no seu caminho em relação aos concursos. Eu ia só complementar a resposta para a Ana Júlia e também já fazendo a introdução para um comentário aqui da Bruna. A Bruna, nesse mesmo contexto, brincou assim, e eu que comecei há muito e ainda estou bem atrás das pessoas. Bruna e Ana, eu vou contar para vocês uma coisa que é muito emblemática, assim, imagino, do que vocês estão sentindo. Primeiro, duas situações que vão desaguar no mesmo lugar. Eu, antes de estar no MP, que é onde eu trabalho hoje, trabalhei na Defensoria, fui servidor da Defensoria por 9 anos. E tanto na Defensoria quanto agora no MP, eu sempre lidei muito com os estagiários, eu sempre gostei de ter essa interação com eles, então, de pegar o texto, sugerir melhoria e tal, revisar o ofício da galera. Então, eu sempre fiquei meio em cima disso para evitar também de, tipo assim, de o chefe pegar alguma coisa meio esquisita de alguém e tal, e dar um puxão de orelha, alguma coisa nesse sentido. Então, eu sempre fiz esse filtro ali, esse meio de campo e tal. E aí, isso criou na cabeça das pessoas, e cria até hoje, na cabeça das pessoas, uma falsa impressão de que eu sou o cara do português, sabe? Não, o português, Diego arrebenta no português, Diego massacra no português e tal. E assim, honestamente, o Júnior talvez seja uma das únicas pessoas no mundo que vai entender com precisão o que eu tô falando, porque ele passou também. Mas assim, honestamente, isso em mim dá uma agonia tão grande, porque eu não consigo passar para as pessoas o quão ruim a gente já foi em português um dia, sabe? As pessoas simplesmente não acreditam, as pessoas acham que, sei lá, que eu sou o escolhido, sabe? Eu sou o Neo do português, entendeu? Então vim, sabe, tipo, mudar a matrix da língua portuguesa. Mas, cara, a gente era tão ruim em português, mas tão ruim. A gente fez um curso, o Júnior falou isso num outro vídeo. A gente fez um curso, quem é do Rio de Janeiro, mais das antigas, vai saber. A gente fez um curso, né? Que o nome do curso, das turmas, era CPF, que era o Curso de Português Fundamental. A primeira aula desse curso, o Júnior tá aqui, não me deixa mentir. A primeira aula desse curso era o que é uma frase. E aí? A primeira aula do curso era o que é uma frase. Era o professor explicando o que era uma frase. Esse era o nosso nível quando a gente começou a estudar para concurso. Sabe? Tipo, quando o Júnior falou na outra aula de a gente ter que dar um passo atrás para poder conseguir evoluir e chegar no ponto base das outras pessoas, e é por isso que quando a gente estava nos cursos, a gente estava tão pior do que os outros, porque eles já tinham uma base que a gente não tinha. Então a gente foi obrigado mesmo a dar esse passo atrás e, tipo assim, e procurar um curso de português que fosse verdadeiramente fundamental, sabe? E aí, esse mesmo curso, cuja primeira aula é o que é uma frase, relembre-se, presencialmente, acho que a gente fez umas 3 ou 4 vezes. Ele inteiro, são 13 semanas de aula. 13 semanas para morfologia e 13 semanas para sintaxe. E aí fechava, né, tudo do básico de português. 13 semanas, 3, para cada um. A gente fez os 2 inteiros,
umas 3 vezes presencialmente. Fora os áudios que a gente gravava nas aulas e ficava ouvindo depois, quando a gente ou não tinha tempo ou não tinha como bancar fazer o curso mais uma vez. Esse era o quão atrás das pessoas a gente estava. Então, assim, vocês conseguem perceber que às vezes a gente realmente vai estar atrás, sabe? No nosso caso, em particular, a gente estava muito atrás mesmo, sabe? Mas aí a gente tem que fazer uma diferenciação. A gente pode realmente estar atrás, como era o nosso caso, e a gente teve que ter um pouco sei lá, até um pouco de humildade para reconhecer isso, sabe? E a gente pode estar com a sensação de estar atrás, o que é uma coisa vastamente diferente, sabe? Vastamente diferente. Não tem comparação. Mas seja uma coisa ou seja outra, tá? O importante é a gente ter em mente que a gente estando atrás ou achando que está, a gente consegue chegar lá. Isso não é impeditivo para absolutamente ninguém parar pelo caminho, nem desistir, nem perder o ritmo, nem desanimar, entende? Porque se a gente, como o Júnior bem falou, se a gente for ficar focando muito no potencial das outras pessoas, a gente acaba se perdendo na própria cabeça. Eu já conversei com vocês aqui em alguns vídeos, muito no podcast, a nossa galera do Spotify vai confirmar isso. O sonho da minha vida é ser defensor público aqui no Rio de Janeiro, até hoje eu estudo para isso, sabe? Mas o meu segundo chefe na defensoria, enquanto eu era servidor, meu segundo chefe, tinha 23 anos. 23 anos quando ele foi nomeado defensor. Eu tenho bastante... eu já passei pelos 23 há bastante tempo, sabe? E se eu for ficar preso na ideia de tipo, pô, caramba, cara, o Dr. Marlon passou com 23 anos, eu tô aqui e até hoje eu não passei, caraca, cara, o que tem de errado comigo? Pô, eu sabe, tipo, isso daí é um exercício de inutilidade, né? E é o que a gente fala e eu repito. Necessariamente a gente vai estar cometendo uma injustiça com alguém, sabe? Porque no caso dele, muito embora ele tenha tido o mérito dele de estudar, de fazer as provas dificílimas e tudo mais, mas ele vinha de uma família já financeiramente bem mais estabelecida que a minha, então ele pôde se dedicar exclusivamente para aquilo, sabe? Ele não teve que fazer um concurso no meio, por exemplo, né? Então, assim, as circunstâncias são diferentes, sabe? Então, a gente estando atrás ou achando que está atrás, a gente consegue. Esse é um ponto. E o segundo ponto é, se a gente focar muita energia em comparar a gente com os outros, sabe? A gente vai perder tempo, a gente vai perder energia e necessariamente a gente vai estar sendo injusto com alguém, né? É mais ou menos isso que é a ideia aí. Com isso, assim, antes, vou contar só uma história aqui, mas antes, só pedir para a galera que já estiver aqui, dá o like aí no vídeo, que isso já ajuda a dar uma divulgada. Verdade. Então, verdade. A galera que já estiver aí já pode ir dando like aí no vídeo, que já dá aquela ajudada. E Diego falou aí, agora só uma coisa rápida que eu lembrei, até nesse contexto de evolução. No meu segundo grau, Diego sabe muito bem disso também, eu passei basicamente colando, porque realmente eu não era muito inteligente nesse contexto da época, só que eu sempre fui um cara meio nerd, então tinha muita gente na época que achava que eu era inteligente. Teve uma história de uma prova, que teve uma menina, uma colega, que ela sentou atrás de mim, tentando colar de mim. Aí, depois dessa prova, ela viu que eu não sabia nada. Aí ela depois veio falar comigo, pô, sentei atrás de tu para colar de tu, eu achava que tu era inteligente, eu não sabia que você era burro. Aí eu, pô, não mandei te sentar atrás de mim. Então, assim, eu passei minha vida inteira ali, segundo grau, minha primeira faculdade, colando. E depois de já ter passado em concurso,
a gente fez a faculdade de Direito depois. Aí, nessa faculdade, as pessoas lá colavam, tipo, sentavam atrás de mim para ficar colando, especialmente nas matérias de Direito e Processo do Trabalho, que era a matéria que eu acabava mais vendo ali no dia a dia, né? Então, acabava tendo um pouco mais de facilidade. Então, eu passei da vida inteira ali, dentro de um contexto que eu nunca sequer imaginei, que é poder passar cola para alguém, em vez de ser o cara que cola, né? O cara ali que chamado de burro pela pessoa ali que também nem era tão inteligente assim, diga-se de passagem. Assim, para alguém que depois, como o Diego falou, se eu perguntasse para o pessoal da faculdade na época, acho que eles não iam acreditar que eu era o cara que estava colando no ensino médio, ou então na outra faculdade que eu tinha feito. Então, realmente, a gente vê onde Mesma coisa comigo. e evoluindo de fato aos poucos mesmo, né? Enfim, só lembrei dessa história aí quando tu falou dentro desse contexto. Quando eu fiz a faculdade de Direito, foi exatamente a mesma coisa. O pessoal achava que eu era o escolhido, que não sei o quê, e quando, na verdade, não tinha como ser mais longe disso. A única vantagem, pela falta de uma palavra melhor, que a gente teve, foi que a gente fez as coisas meio que às avessas, né? Primeiro a gente passou no concurso e depois a gente fez a faculdade. Então, quando a gente entrou na faculdade, uma boa parte da faculdade a gente já tinha estudado para concurso, sabe? Estudar para concurso é um ritmo completamente diferente da faculdade, sabe? De verdade, assim, a faculdade, em comparação com o estudo para concurso, parece brincadeira de criança. É outra coisa, sabe? É outra coisa. Então, assim, as pessoas que eventualmente nessas circunstâncias se comparavam com a gente, né? Achando que a gente era muito inteligente, ou muito especial, ou muito qualquer coisa, elas também estavam cometendo uma injustiça com elas próprias, porque elas poderiam saber ou não, né, que a gente já tinha estudado muito daquilo antes, sabe? Então, assim, né, seria uma comparação injusta, sabe? Tipo, não é que eu aprendi rápido, é que eu já sabia antes do professor começar a falar, entende? Então, era uma comparação injusta com elas mesmas, no caso.